Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação da Liga contra o Câncer. E hoje recebemos aqui Adriana Batista, enfermeira da Liga contra o Câncer, especialista em terapia intensiva e oncologia. É isso, Adriana? Isso mesmo. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E o nosso assunto, Adriana, hoje é aquele povo que nos pergunta: meu pai ou algum parente meu foi para a UTI, ele vai morrer? Ou seja, todo mundo que vai para a UTI está com os dias contados? De forma alguma, certo? A gente precisa desmistificar isso, como o senhor bem falou, que UTI não é sinônimo de morte, né? UTI é um complexo, é um lugar um pouco complexo quando a gente entra, que a gente vê muitos aparelhos, que a gente vê muita gente trabalhando, que a gente percebe muitas máquinas funcionando, muitos apitos, mas a gente precisa entender que UTI não é sinônimo de morte, né? Muitos pacientes vão porque precisam de uma atenção maior, precisam daqueles aparelhos, né, para a gente conseguir ver o que é que está acontecendo com aquele paciente. E aí, por isso que ele está ali. Não necessariamente porque ele vai morrer, mas pela necessidade daquele momento que ele está apresentando. Então, como o próprio nome indica, são cuidados mais intensivos. Exato. Mas não indica que ele está com uma gravidade intensa. Não é isso? Exatamente. Ou seja, eu posso fazer uma cirurgia. Sim. E que no pós-operatório eu precise passar um tempo na UTI por resguardo disso. Exatamente. Não é? Por quê? Mas não estou grave, concorda? Não necessariamente. O que acontece? Quando a gente tem um familiar nosso, por exemplo, numa enfermaria, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas entram lá de vez em quando, verificam os sinais, né? Verificam a pressão, a temperatura daquele paciente, do nosso familiar de vez em quando, enquanto que na UTI não. Na UTI, o que acontece? Aqueles aparelhos que estão lá, eles verificam por nós, né? Por nós, equipe de enfermagem, todos esses sinais vitais que a gente chama, né? E que essa verificação, ela é feita mais vezes quando a gente compara com a enfermaria, né? Então, por isso que a gente chama de cuidados intensivos, né? Porque é uma coisa que acontece mais vezes, é uma coisa que a gente está olhando mais, é uma coisa que a gente está prestando mais atenção. E ao pequeno sinal de qualquer desequilíbrio, né? De qualquer coisa que esteja dando errado, a gente já consegue agir. Muito bom. Vou pedir licença agora para você, Adriana, para a gente rodar aqui o nosso patrocinador, que esse programa só é capaz de ser realizado com a ajuda da Cicobi. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Adriana, e você também concorda que o que ajuda também esse raciocínio de que estando na UTI a pessoa está mais grave, com certeza vários casos são de maiores gravidades também, mas o que ajuda aqueles pacientes que estão na UTI, mas que não estão com a gravidade, mas sim que precisam de cuidados mais intensivos e que pode voltar para uma enfermaria, essa impressão se dá também pela falta de acesso do familiar tão frequente como é numa enfermaria. Você acha que isso também ajuda? Com certeza, porque tudo que é segredo, tudo que é
escondido, né, desperta na gente, né, a curiosidade. E a UTI não é diferente disso, né? No entanto, a gente precisa colocar na mente que existe a questão das infecções, que a gente precisa ter cuidado com isso. Então, não é todo mundo que vai ter acesso à UTI, justamente para a gente resguardar aquela pessoa, esse risco. Minimizar a gente tá expondo esse paciente que já está tão debilitado, né? A gente, quando vai visitar alguém na UTI, a gente precisa fazer primeiro o quê? Quase ninguém entende. Tem que lavar as mãos, mas eu já passei álcool nas minhas mãos. Mas você tocou a maçaneta da porta, você abriu a porta, você vai tocar e você vai querer tocar no seu paciente, no seu familiar. Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa proteger ele porque ele está debilitado. Para não ser um transmissor de, vamos dizer assim, de germes, como Exato, para né? não ser mais um problema para aquele paciente. Então, por isso que a gente precisa se resguardar em relação à circulação da UTI, em relação à UTI ser um setor chamado setor fechado. É por isso. Então, Adriana, para a gente finalizar, o que você está me dizendo é que se um parente meu, está na UTI, não necessariamente ele está com uma doença grave, mas sim ele pode estar lá porque necessita de cuidados mais intensos, mas que, em se recuperando, ele vai voltar à vida normal, como é num pós-operatório de uma grande cirurgia, é isso? Exatamente. Vamos ficar tranquilos em relação a isso, porque UTI não é sinônimo de morte, certo? Justamente tudo isso é um cuidado mais intensivo. Todos aqueles apitos, todo aquele barulho, todas aquelas máquinas, elas são necessárias. Não se preocupem quando vocês entrarem na UTI e ouvirem muitos alarmes que a gente chama. A equipe de enfermagem, a equipe médica, ela já tem o ouvido treinado. E cada alarme, ele diz uma coisa para a gente. Então, não se preocupem, porque nós estamos sempre atentos a todo e qualquer barulho, alarme, apito. Fora do padrão. E sempre vamos chegar, né, junto desse paciente, junto dessa família, e vamos explicar. E vocês também precisam, sempre que precisar, sempre perguntar. A equipe ela sempre é aberta a esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem naquele momento. Muito obrigado, Adriana Batista. Eu que agradeço. E convidar a todos para o próximo episódio do Saúde na Prática. Até lá.